Boa tarde, a paz do Senhor, graças a Deus. Terminando aí nosso domingo, amém, em nome de Jesus. Mas estamos aqui, não é? Compartilhar uma palavra. Semana passada eu não consegui fazer isso, mas tudo vai se encaixando, né? Entrando no ritmo. Terminando aí o mês de julho, o pessoal voltando de férias. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, para você iniciar a tua semana, debaixo da graça, do poder, da unção do Espírito Santo. Eu estava ouvindo aí música Que Nada Pode Nos Abalar, com a Nívia Soares. Depois eu vou compartilhar ela junto, né, com a live e com essa gravação, e que você vá ouvindo, né? Nada pode nos abalar, em nome de Jesus. E é assim que nós vamos iniciar a nossa semana. Vamos orar? O final de semana passa muito rápido. Eu acredito que você já foi à igreja ou você vai, que você possa ir com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. E é uma palavra de cura que eu quero compartilhar com você hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos nos colocar diante da presença do nosso Deus e pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Deus, Jesus, Ele nunca nos despede de mãos vazias. Jamais. Jesus não faz isso. Jesus sempre tem uma porção para nós. Então, ore neste sentido. Que você enxergue essa porção que o Senhor Deus tem para nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por podermos estar aqui hoje nesse domingo, terminando o domingo, mas terminando com uma palavra. Que cada um, ó Deus, que precisa. Eu sei que o Senhor não nos despede de mãos vazias. O Senhor sempre tem uma palavra para nós. Às vezes não é o que a gente imaginou, mas é o que nós precisamos. Abençoa cada um, abençoa cada família, cada vida, abençoa a nossa semana. Nós entregamos tudo na tua presença, Pai. E declaramos que precisamos de Ti, Jesus. E precisamos da Tua palavra. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa casa, o nosso trabalho. Dá-nos saúde, dá-nos força, dá-nos ânimo. Em nome de Jesus. Mesmo que os dias tenham sido difíceis, nos dá e nos derrama da Tua graça sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46 até o 54. Eu quero ler com você e compartilhar com você essa palavra. A cura do filho de um oficial do rei. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, é Jesus, onde da água fizera vinho, que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, que Jesus voltou, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então, um homem muito importante, oficial do rei, ele já tinha ouvido falar de Cristo e daquilo que Jesus estava fazendo. O seu filho estava doente à beira da morte. E ele não pensou por um minuto que ele não deveria ter ido até Cristo. Ele foi até
até Jesus. E lá ele pediu para que Jesus fosse com ele, porque o seu filho estava morrendo. Então, Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum vão crer? Porque muitas vezes a gente vai até Jesus só procurando algo, ou um milagre, ou algo que nós precisamos na nossa vida. E Jesus fala: se vocês não verem um milagre, vocês não vão acreditar. Então, rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E olha o que Jesus respondeu: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles. O oficial perguntou para eles: a que hora o seu filho começou a se sentir melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai, o oficial, ser aquela, preste atenção, ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia. Aquele homem foi até Jesus, sendo um oficial do rei, alguém importante, e pedindo para Jesus ir até a casa dele, que o seu filho estava doente. Então vamos parar um pouco para tentar pensar sobre algumas coisas. E aquele homem era um homem importante, um oficial do rei. Com certeza ele tinha levado seu filho a diversos médicos, e tratamentos e medicamentos, e nada resolveu. Porque ele vai até Jesus e ele diz que o filho dele estava à morte. Ou seja, ele já tinha feito tudo. Mas quando ele ouviu falar que Jesus estava lá, ele foi até Jesus. Ele não quis saber se ele era oficial, se ele não era, se Jesus ia atender, não ia atender. Ele foi lá colocar a situação dele diante de Cristo. Então, um ponto importante é que nós temos que ir até Jesus. Colocar a nossa situação no altar. Às vezes nós gastamos tanto tempo com tanta coisa e buscamos tantas coisas e tentamos resolver situações de diversas maneiras. E ele, quando soube que Cristo estava lá, ele foi até lá. E ele não teve meias palavras, ele foi e falou: meu filho está morrendo. E às vezes nós temos situações que estão morrendo na nossa vida e nós já buscamos tantas coisas e a solução só está em Jesus. Porque Jesus é aquele que traz luz aonde nós precisamos. Havia trevas na casa daquele oficial do rei, porque não adianta ser um oficial do rei, ter a mesa com os melhores alimentos, ter dinheiro guardado, ser respeitado e honrado, ter uma carreira bem-sucedida, se seu filho está morrendo. E isso é muito claro. E muitas vezes tantas coisas estão bem na nossa vida, mas existe uma área morrendo. Existe uma parte de nós morrendo. E só Jesus resolve isso. Então, às vezes a gente busca médicos, eu não sou contra médicos de maneira nenhuma. Mas a gente busca tantas coisas e deixa de buscar Jesus no último. Jesus é a minha última opção. E deveria ser a primeira. E deve ser a primeira opção. Se você precisa de uma resposta na tua vida, busque a Jesus.
Se você precisa de uma cura, seja no teu corpo físico, no emocional, no espiritual, no familiar, no financeiro, não sei. O primeiro a buscar é Jesus. Porque Jesus é que traz a luz. E muitas vezes nós não encontramos uma resposta porque não tem luz, está na escuridão. E Jesus é a luz. A própria palavra diz que ele é a luz. E aquele homem pediu para Jesus ir na casa dele. E ainda Jesus falou, se vocês não virem um milagre, vocês não vão acreditar, não é verdade? E Jesus falou assim, pode ir, teu filho está curado. Jesus, ele enviou uma palavra. Pode voltar lá que teu filho está curado. E aquele homem creu. E isso é muito importante. Ele creu. Ele não ficou batendo boca com Cristo. Ele não ficou falando assim, Senhor, o Senhor tem que ir lá, o Senhor tem que pôr a mão, o Senhor tem que derramar óleo, o Senhor tem que levar seus discípulos para orar, vamos fazer uma campanha de oração. Não, ele não precisou disso. Quando você lê os evangelhos e você vê os milagres que Cristo fez, 99,9 foi Jesus só declarando uma palavra. É disso que a gente precisa, da palavra de Jesus Cristo. A gente precisa declarar a palavra de Deus da nossa casa. A gente precisa declarar a palavra de Deus onde a gente tem uma enfermidade. A gente precisa declarar a palavra de Deus no nosso trabalho. A gente precisa declarar a palavra de Deus sobre as vidas, sobre o Brasil, sobre esse governo. A gente precisa declarar a palavra. Porque ele foi embora crendo e no meio do caminho os seus servos, vieram encontrar ele para dizer que o filho estava bem, que o filho já estava normal. Que aquela sentença de morte que havia sobre o filho foi desfeita, acabou. E aí ele perguntou que horas que ele começou a melhorar. E eles falaram, na 7ª hora, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe disse, teu filho vive. E creu ele e toda a casa dele. Às vezes a gente começa a orar e declarar a palavra de Deus e a olhos humanos tudo está igual. Você não vê diferença. Mas no mundo espiritual tudo já mudou. Aonde havia morte, o Espírito já foi tomando conta e já foi clareando. Entenda isso. Não é porque uma oração não tem a resposta imediata que o Senhor não ouviu e já não está trabalhando. Quando Daniel estava em um jejum, e ele começou um jejum, havia uma grande guerra espiritual, e ele orou e jejuou por 21 dias até ter a resposta. O anjo depois foi e falou para ele, o anjo do Senhor, no primeiro dia que você se dispôs a orar e jejuar, o Senhor já me mandou para trazer a resposta. Mas havia uma potestade do mal que veio lutar e tentar me impedir. Então, em nome de Jesus, persevere na oração, persevere no jejum, persevere em declarar a palavra de Deus sobre aquela situação que, a olhos humanos, não tem jeito. Para esse pai, nada mais tinha jeito, a não ser Jesus Cristo. E ele foi na fonte da vida. Em João 10,10 diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não significa uma vida ausente de lutas e dores e problemas, mas que você vai abundar
se fortalecer, transbordar em qualquer situação. Que nenhuma situação na tua vida é para morte, até morte física. O nosso corpo do pó veio, para o pó vai voltar, mas o nosso espírito e a nossa alma vai para o Senhor. Se você tem uma vida com Deus, é essa abundância. A abundância que Jesus fala lá em João 10:10 inclui isso. E principalmente isso, a vida eterna com Ele. Então, aquele oficial só precisava de uma palavra. Eu quero te dizer hoje, você só precisa de uma palavra. E é a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Declare a palavra de Deus sobre os problemas, sobre você. Às vezes você acorda triste, às vezes você está infeliz, às vezes a vida não está do jeito que você esperava. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus de ousadia e coragem sobre todo o medo. Sobre todo aquele sentimento de incapacidade. Ou aquele medo, fala assim, eu não vou fazer porque eu já fiz tantas vezes errado. Para com isso. Muitas vezes os nossos erros nos trouxeram, muitas vezes não. Os nossos erros nos trouxeram até aqui. Faz parte. Vá e não peques mais. Não erre mais. Então, uma palavra mudou a vida daquela família e diz assim que teu filho vive e creu ele e toda a sua casa. Uma palavra mudou toda uma família. E Deus tem essa palavra para você. Declare a palavra de vida na tua casa. Declare a palavra de vitória, de força, de ânimo. De que o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Lá em Salmos 107, 20, diz assim. Salmos 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendei graças ao nosso Deus. Enviou uma palavra e os sarou. Eu não sei em que área da tua vida você está precisando de uma cura. Eu sei da minha. E eu preciso da cura do Senhor. Em diversas áreas. Então, hoje, vamos começar a declarar a cura. Vamos começar a declarar a libertação. Vamos começar a declarar saúde. Vamos começar a declarar sabedoria, inteligência, discernimento espiritual. Vamos começar a declarar força, ânimo, aonde não tem nem força nem ânimo. Vamos declarar a luz de Cristo, aonde a gente tem visto que só tem trevas. Vamos declarar a paz, aonde a gente olha e só vê discussões, tristezas, reclamações, murmurações, onde a gente tem visto ausência de paz. Vamos declarar perdão, aonde está faltando perdão. Vamos declarar alegria, aonde a gente só tem visto tristeza. Vamos declarar. Quando a palavra de Deus sai da nossa boca com fé e autoridade, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela cumpre o seu propósito? É porque a palavra de Deus nunca é em vão. Nunca. Leia os salmos na tua casa. Comece pelos salmos, se você tem alguma dificuldade. Leia os salmos. Todo dia declare uns salmos do Senhor aí dentro da tua casa. Vá trabalhar e vai lendo os salmos. Comece a ler os evangelhos de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver o quanto Deus vai fazer, o quanto você vai crescer, o quanto você vai aprender a se posicionar. Aquele homem creu na palavra,
Chegou na casa dele, o filho estava curado. Exatamente na hora que Jesus falou, seu filho vive, a febre deixou o menino. E ele creu e toda a sua família creu. Está na hora de você acreditar na palavra e toda a tua casa. Amém? Vamos orar? Vamos orar e vamos declarar uma palavra de cura na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Talvez até hoje você tenha convivido com uma área da tua vida que está debaixo de trevas, que você não vê o crescimento, que você não vê a melhora, que você olha e fala, isso aqui nunca vai mudar, em nome de Jesus. Não, vai mudar sim. Vai mudar a partir da palavra de Deus declarada. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós cremos nessa palavra que nós lemos. O Senhor enviou a tua palavra e os sarou. Senhor, envia a tua palavra sobre nós. Envia a tua palavra sobre o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Envia a tua palavra sobre a nossa casa, a nossa família. E aonde houver trevas, que as trevas recuem, Senhor. E a tua luz seja derramada com poder, com autoridade. Traz clareza, meu Pai. Se está faltando posicionamento da nossa parte, que possamos nos posicionar. Se está faltando coragem, dá-nos coragem, meu Deus. Mas nós não vamos deixar de viver a vida abundante que o Senhor fala em João 10:10. Nos ajuda, meu Deus, nos nossos limites humanos, nas nossas carências, nos nossos limites, Pai, naquilo que a gente acha que, às vezes a gente fala que não consegue, que não entende, que não sabe. Tira isso de nós, Pai. Tira esse sentimento de incapacidade. Porque aquele homem, aquele oficial do rei, quando ouviu a palavra de Jesus, não duvidou. Voltou para sua casa. Ele tinha certeza que ele ia encontrar o seu filho curado, senão ele não tinha voltado sem Jesus. Senão ele ia falar para Jesus, não, eu só vou se o Senhor for. Ele não falou isso. Ele foi e voltou, e a Bíblia é clara, a Bíblia diz que ele creu, ele acreditou. Senhor, nós precisamos acreditar e não duvidar da tua palavra. Nos abençoa com esta fé, aumenta a nossa fé, tira todo tipo de desânimo, cura, Senhor, cura o corpo, cura a alma, cura o espírito, cura a família. Liberta, quebra as algemas espirituais que estão amarrando. Em nome de Jesus, cobre-nos com o sangue de Cristo. Coloca teu anjo dia e noite do nosso lado. Cobre a nossa casa, nossa família com o sangue de Cristo. Guarda-nos quando saímos e guarda quando voltamos. Em nome de Jesus. E se você ainda não entregou sua vida para Cristo, Jesus não é uma religião, nunca foi. Tentaram fazer dele uma religião, mas ele não é. Jesus é uma transformação de vida, é um estilo de vida diferente. Se você quer entregar a tua vida para Cristo, você não fez, faça agora. Declarar assim, Senhor Jesus, eu quero esta palavra de vida sobre mim, sobre a minha casa. E eu declaro e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu declaro que a partir de hoje, a partir de agora, desse momento, Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda a caminhar com o Senhor. Em teu nome, Pai. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Ande, se mova pela palavra de Deus. Não duvide dela. Apenas acredite. Quando você chegar lá, a cura já vai ter se manifestado. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Semana que vem estamos aqui, se Deus permitir. Compartilha, se foi bênção para você. Se inscreva no canal, tá lá o endereço, né, na primeira página do Facebook. Em nome de Jesus. E a gente se vê por aí.
debaixo da graça e do poder do Senhor. Em nome de Jesus.